quanto mais a gente conseguir ter essa visão sistematizada das coisas, mais a gente vai desbloquear o potencial que a AI pode ter, gerar impacto e valor. A IA, ela habilita a gente a ser muito mais baseado em primeiros princípios. Poxa, por que existe hierarquia? Existe hierarquia porque você precisa ter, na tomada de decisão, uma cascata que faça as coisas acontecerem com celeridade para que você não fique em discussões eternas. Eu acho que o legal de AI é que a gente não precisa inventar muita coisa. É só a gente olhar para o passado, entender coisas que funcionam há milênios e talvez entender que ali tem o framework que depois a gente vai replicar com a AI. Olá, bem-vindos a mais um podcast diretamente aqui do São Paulo Innovation Week, a primeira edição desse evento que veio para ficar e está transformando a cultura digital da cidade de São Paulo. É o maior laboratório de tecnologia da América Latina. Hoje eu estou aqui com o Alexandre e com o Frederico para falar sobre inteligência artificial, uso na prática, como eles têm lidado com isso. E eu queria começar aqui fazendo uma pergunta pro Alexandre, que acabou de fazer um painel aqui super interessante no evento e chamou a atenção por dizer que você tem 137 agentes. Conta aí, quem são eles, não os 137, mas os 3 principais aí, o que eles fazem? Pô, com certeza. Obrigado pelo convite, tanto do painel quanto para estar aqui falando com você. Ter 137 agentes parece coisa de ficção científica, mas já é realidade. E é realidade, eu achei interessante pontuar isso, com uma pessoa que não é técnica. Você me conhece há algum tempo, você sabe que eu não sou uma pessoa que no passado tinha um histórico de desenvolvimento e tecnologia. Quem são os 3 principais, tá? E que eu não vivo sem hoje. A Els, que é uma Chief of Staff AI. Então, é um agente que ajuda a organizar a minha vida como CEO da empresa. Ela organiza, além do conhecimento que eu preciso que esteja mais acionável para mim, né? Então, ela me ajuda ali a ter uma memória que me conecta com conhecimentos importantes ali para o meu dia, desde fazer briefings para o meu dia, para qualquer uma das minhas reuniões, debriefings comigo. Então, é uma forma de eu sempre estar preparado para a reunião ou o tipo de atividade que eu vou fazer, tá? E aí, acho que só um ponto importante que acho legal trazer sobre isso é que a gente perde muito tempo em reunião improdutiva. A gente perde muito tempo, às vezes, em reunião que a gente não se prepara para aquela reunião. Quando você olha para uma empresa que tem ali seus C-levels, você tem um comitê executivo, imagina quanto que dinheiro não é investido naquela mesa. Com certeza vocês já passaram ali por momentos de você ter um monte de gente sentada na mesa e você fazer o cálculo de quanto custa a hora de cada uma daquelas pessoas e aquela reunião não ser produtiva porque ninguém se preparou, né? Então, a Elsa ela ajuda a esse momento síncrono, que ele é importante, ele poder dar um retorno muito maior, né, para as pessoas que estão participando. Então, a Elsie é uma dessas 137 agentes que a gente tem. Outro é o Hermes, né? O Hermes ele é o nosso agente que ajuda na aquisição e organização e gestão do nosso conhecimento. Tanto do meu conhecimento, né? Então, das coisas que eu... Por exemplo, esse nosso painel, ele vai entrar para minha base de conhecimento. Claro que ele não vai entrar só com uma ata, eu vou ter que vetorizar esse conhecimento, eu vou ter que taguear, colocar metadados para que ele consiga ser utilizado por diversos outros agentes com contexto certo. Então, o Hermes ajuda nesse processo. E tem o Ronaldo, que arredonda a bola das demandas que eu faço para o meu time, né, das demandas que os CEOs das empresas fazem para os times deles, né? Então, esses são 3 dos agentes que a gente tem. Esse Ronaldo é aquele que você falou, em vez de você mandar um WhatsApp com uma demanda para alguma pessoa, Exatamente. você manda para o Ronaldo e ele escreve melhor, pergunta se está tudo bem, escreve de uma maneira mais clara e até se não tiver claro o que você pediu, ele te pergunta antes, cara, não está claro o que você pediu, me explica melhor para eu passar essa bola mais redonda aqui para alguém. E até te provoca se faz sentido pedir aquilo. Ah, interessante. Né? Então, quantas vezes a gente não acorda animado com uma ideia que a gente sonhou e, pô, Muito. normalmente o líder, o empreendedor, ele tem um campo distorcido de realidade, né? E a gente acha que tudo é fácil, que tudo dá para fazer para ontem. Então, ter alguém que não tem ego, que não tem o cargo dela em jogo e que vai ser 100% honesto com você quando você passa alguém, talvez um humano não faria isso, entendeu? É uma forma legal de você evitar um pedido desnecessário que, de certa forma, é um fator entrópico dentro de uma organização. Interessante.
Fred falou também no painel sobre a questão da acessibilidade por AI, né? Acho muito interessante o trabalho que a Cogfy hoje desenvolve com o GovBR e queria que você trouxesse aqui de volta aqui para o nosso podcast um pouco do que a gente discutiu ali, de como o AI ajuda a acessar o analfabeto digital ou o ainda não tão treinado em tecnologia digital que a gente tem num país com a extensão do Brasil, especialmente em serviços públicos que são necessários para todo mundo. Então, queria que você contasse um pouco assim como que a inteligência artificial faz os serviços serem mais democráticos e mais acessíveis para a população e, obviamente, no fim, mais eficientes para o Estado. Muito legal, obrigado pelo convite, pela oportunidade também de estar palestrando aqui hoje. Eu acho que assim, a primeira coisa que a gente observa é a capacidade de você transformar qualquer interface digital em uma interface conversacional. Eu até me explico um pouco melhor, né? A gente hoje até evita falar de conversacionalidade, muita gente já deve ter tido essa experiência, porque o conversacional remete muito ao chatbot, né? Aquela coisa de você pedir alguma coisa e ele te responder sempre em texto. E o que a gente faz, na verdade, são UIs generativas, né? São interfaces que elas vão se criando de acordo com a sua demanda. Então, o cidadão ele pede para ver alguma coisa relacionada a uma parte gráfica, eu vou gerar como uma parte gráfica. Só que é a experiência do Jarvis, né, que eu acho que o Ale comentou, aquilo é gerado na hora de acordo com a necessidade que a pessoa tem. Então, o primeiro aspecto é como eu consigo não ter uma interface única, mas sim uma interface que seja personalizada para a ponta. Tem pessoas que elas vão preferir uma interface de aplicativo rápida e eficiente, porque elas já têm um grau de literacia digital muito alto. Tem pessoas que vão querer conversar, ser acolhidas, agradecer, trocar ideia, falar da vida, da filha, da mãe. Tá tudo bem. E como governo agêntico, que é a nossa principal oferta como empresa, a gente consegue trabalhar essas duas camadas. A segunda questão é proatividade. Então, acho que você deu um exemplo genial também disso, na sua fala, dois na verdade, né? Um da questão da maternidade e outro da questão dos idosos, né? De você antecipar que, pô, eu sei a idade do cara, eu sei que todo ano passa um ano, né? Então, eu sei quando ele vai ter 60 anos para já mandar proativamente para ele alguma coisa. E a gente também tem feito muito isso. Então, o pé de meia, por exemplo, a gente já sabia que são as pessoas elegíveis. Então, não esperaria aquela pessoa passar uma necessidade ou ter que ver um anúncio que eu estou gastando rios de dinheiro para poder estar passando aquilo, que eu posso proativamente no WhatsApp dela, considerando o WhatsApp como uma mensageria de alta penetração, nada mais do que isso, e comunicar lá contento dessa jornada que eu posso antecipar para ela. E, por fim, o último aspecto é que a gente fala muito a questão do acolhimento. Porque o digital, e tem muito a ver com esse arredondamento da bola que vocês estão falando, ele é muito duro, né? Ele é insípido, ele não tem o calor humano. E a gente tem vários cases, desde cobrança de inadimplência, parcelamento de PVA, antecipação de PTU, antecipação de precatório, produtos financeiros que a gente vende, que a gente tem uma performance maior que o BPO humano. Não é que a gente é mais barato, é que a gente consegue vender mais, cobrar mais. E qual que é o principal aspecto, fora a questão de eu conseguir paralelizar milhões de atendimentos simultâneos, né? Eu não tenho ociosidade no nosso call center agêntico. É o acolhimento. Eu consigo perguntar e ter uma curiosidade genuína por quem que é o Forbes e, nesse processo, eu adaptar o meu discurso para aquilo que é adequado para você. E aí a minha preocupação fica única e exclusivamente nos guardrails, porque ele não pode descobrir que você é evangélico e começar a falar que se você não pagar vai queimar no inferno. Então aí a minha preocupação já vai para outra camada, que é a camada da segurança. Do limite, né? Do limite, exatamente. Isso é muito interessante. Eu acho que a gente tem um primeiro movimento dessa era de agêntica, que é a criação dos agentes. Durante a criação, você já tem uma etapa importante, né, que é a definição dos job descriptions, né? Esse agente ele vai fazer isso. Se eu pedir outra coisa, ele não vai fazer. Então, criar essas barreiras, esses guardrails, como você falou, esses limites, é o segundo step, né? De você começar a criar esse organograma e depois fazê-los interagir entre si de uma maneira hierárquica. Porque a gente discute muito, e os pensadores mais modernos defendem a horizontalização completa, mas na nossa sociedade a gente já verificou que a horizontalização completa leva a efeitos muitas vezes nocivos, positivos em algumas coisas, mas nocivos, especialmente no ambiente de trabalho. E no AI a gente comprova isso na prática, porque se a gente faz um ambiente totalmente oriental agêntico, você perde o poder de orquestração e eles vão entrar numa onda de alucinação exponencial. Que, curiosamente, é o que a gente vê hoje acontecendo na sociedade, obviamente, numa velocidade mais controlada e de uma maneira mais orgânica e menos, de novo, exponencial e rápida, porque depende da qualidade humana, mas é muito interessante fazer esse paralelo, né, de que você criar uma estrutura de orquestração agêntica, ela necessariamente precisa ter uma orientação
hierárquica. Não que essa hierarquia seja ruim, e de novo, é muito interessante porque quando você faz essa orientação hierárquica para a gente, como ele nunca passou por uma ditadura, ele nunca passou por um regime comunista, ele não tem esse filtro ideológico de narrativa, e ele simplesmente entende aquilo como o melhor desenho de eficiência que foi desenhado para ele. Então, Ale, queria te perguntar um pouco de como que você vê a orquestração, né, esses dois movimentos, né, a criação com a determinação das atribuições de cada um, e essa orquestração hierárquica. E depois, Fred, se você quiser comentar, porque eu acho que esse é o tema da vez. Que legal. Acho que o primeiro ponto legal que permite a gente fazer essas abstrações é entender que nós, como sociedade ou como uma instituição, somos um sistema, né? Sistemas têm seus componentes, suas camadas, né? E acho que, só um parênteses antes de responder a sua pergunta, o quanto mais a gente conseguir ter essa visão sistematizada das coisas, mais a gente vai desbloquear o potencial que a AI pode ter de gerar impacto e valor, né? Nessa questão de a gente conseguir ter esse desbloqueio, se a gente não tem governança, que aí eu acho que mais do que hierarquia é a governança, e governança hoje, se a gente pensar, é o que permite nós vivermos em sociedade de uma maneira harmônica, né? Tem uma série de leis, tem uma série de protocolos, né? Que fazem com que nós, né, seres humanos, consigamos interagir em sociedade. E é a mesma coisa, né? Eu acho que o legal de AI é que a gente não precisa inventar muita coisa, é só a gente pegar olhar para o passado, entender coisas que funcionam há milênios e talvez entender que ali tem o framework que depois a gente vai replicar com a AI. Né? Eu tenho pensado muito assim, então, como eu vou fazer gestão de conhecimento? Deixa eu entender neurologicamente como nós fazemos isso com seres humanos. E hoje o framework que a gente usa é muito parecido com o framework que os seres humanos usam há anos, há milênios. Né? Fred, você que é médico e que vem disso, né? Inclusive uma das profissões que grandes áreas vão ser altamente impactadas, como a radiologia, a pesquisa e por aí vai. Já é, né? Outro dia eu fui fazer uma toma, ele falou, tá aqui o laudo de AI, mas o médico ainda vai depois fazer não, olha aqui o laudo de AI, mas quando você receber o resultado vai ter uma assinatura do médico. E eu achei muito interessante, mas queria te perguntar a mesma coisa, continuar nessa discussão aí de como a gente orquestrar os agentes de maneira a fazê-los trabalhar dentro das suas caixinhas. Que interessante. Eu acho que essa é uma área que os protocolos eles têm evoluído muito rápido, né? É engraçado, inclusive o Brasil ele tem até um papel interessante, né? O CrowAI, né? O LangFlow, tem várias coisas interessantes que foram feitas por grupos brasileiros, inclusive de pesquisa, então a gente tem muito orgulho. Duas áreas em IA que o Brasil realmente mandou muito bem são os pipelines de IA neurosimbólica, que inclusive entram um pouquinho nessa parte da orquestração que eu vou comentar, e a parte, de fato, de como os agentes se relacionam, né? Os agent-to-agent, skills, protocolos MCP e tudo mais. E tem uma coisa muito massa, e eu achei animal o seu paralelo com a gente, né? Que é assim, e você também falou isso mais cedo na sua fala, algumas coisas, de fato, não tem paralelo humano. Não tem paralelo humano porque, apesar de ser baseado no nosso mundo de humanos, na linguagem em especial, nas redes sociais e tudo isso que a gente tem. Não tem a vivência. Não tem a vivência. Você disse, talvez o marceneiro seja muito mais relevante do que o advogado. E é verdade, isso é contraintuitivo. A gente achava que as primeiras coisas a caírem seria a habilidade de você pegar um lápis. Até hoje são as coisas mais difíceis, né? E já os trabalhos ultra criativos, como arte, poesia, foram os primeiros a serem totalmente depredados. Então, tem uma certa... É incrível isso mesmo, né? É muito doido, tem uma certa não previsibilidade aqui. E aí, nessa orquestração de agentes, o que a gente percebe muito é uma migração do DST, da Divisão Social do Trabalho, que normalmente a gente tem, para esse racional de quais são os problemas a serem resolvidos e as skills. O que eu quero dizer assim, a IA ela habilita a gente a ser muito mais baseado em primeiros princípios. Né? Então, por que existe hierarquia? Existe hierarquia porque você precisa ter, na tomada de decisão,
uma cascata que faça as coisas acontecerem com celeridade para que isso não fique discussões eternas. A gente brinca, né? Toda vez que alguém vem falar daqui, sessão de design thinking, né? Vamos fazer um brainstorm. Post-its na parede. Já foi legal isso. Já né? foi legal, mas pô, um pouco conclusivo, né? E quando a gente volta para IA, a gente percebe que o grande racional hoje é você criar, então, skills que sejam competentes, um skill de comercial, um skill de marketing, um skill de organização, e você ter as bases de conhecimento estruturantes para isso. E, sobretudo, nesse seu Agentic OS, né, no seu sistema operacional corporativo, você ter as competências de vals, guardrails e, continuamente, os processos de monitoramento. Pergunta agora para os dois. Desculpa te interromper, mas já veio aqui. A gente está falando de criar agentes específicos e orquestrá-los, a gente está reproduzindo um pouco o que a gente tem hoje para os agentes. Qual que é a diferença entre a gente criar agentes específicos, né, um de marketing, um de finanças, e criar um grande agente com várias skills? Com várias skills? Porque, no fim, ele é com vários desmembramentos, mas queria que vocês trabalhassem um pouco essa diferença. Baita colocação. Quando a gente pensa em uma empresa, né, vamos pegar o papel que a gente tem aqui, né, uma questão executiva, CEOs, né, presidentes, estamos à frente de instituições. Você percebe que a gente tem competências em várias áreas? Tem que ter comunicação, tem que saber vender, tem que fazer código. Então, tradicionalmente, a gente pensa que a pessoa que é analista de marketing, ela deveria estar mais nichada para marketing. Então, se eu vou fazer um agente de marketing, as bases de conhecimento, as referências, os prompts que eu vou estar colocando também assim o são. Só que no final do dia, talvez a função do marketing, do comercial e de tudo isso, na verdade, seja aquisição. E eles, entre si, têm milhares de estratégias que podem compor a aquisição. Então, não estou falando mais de um agente comercial, outro agente de vendas, outro agente de um sistema de aquisição. De um sistema de aquisição. E ele tem skills respectivas a todas essas competências. Mas qual que é o benefício imediato? Eu não estou fazendo eles discutirem, eu estou fazendo ele priorizar para aquele momento qual que é a melhor coisa. E tem um viés algorítmico, né, que pode ser utilizado positivamente, que são os NBAs, os modelos de próxima ação, né, Next Best Action, que a gente tem usado muito exatamente nessas... Pô, eu tenho 300 oportunidades de serviço que eu posso fazer com o cidadão. Eu tenho 2 segundos, 10 segundos da atenção dele. Qual que eu vou fazer agora? Porque se eu fizer esse, eu perco os outros, da atenção dele. Então isso é uma coisa que se eu estivesse usando só orquestração de agentes, eu vou pegar um agente gerente para tentar conversar com os outros e ver quem ganha a briga de quem que é mais relevante. Talvez não seja a melhor arquitetura. Mas isso tudo são coisas muito on the edge, assim, a gente está discutindo. Mas o futuro é agêntico. Eu acho que isso é inexorável, a gente já concluiu que é a via final comum. Interessante, interessante. A minha provocação é fazer o mundo como ele é digital, é digitalização, mas é só mudar de ambiente. Verdade. Ter esse mundo digital diferente é o que eu acho que a gente vai se deparar nesse próximo ponto. Senão a gente vai acabar um pouco no fracasso do Second Life, né? Que reproduzia um mundo que a gente já tinha, mas sem passar dele adiante. E o sucesso das fantasias, né? Posso trazer uma abstração de novo sobre isso? Não sei quem de vocês lembra do filme Matrix, quando o Neo simplesmente aprendeu a lutar Kung Fu porque ele precisava lutar Kung Fu com o Morfeu naquele momento. Então, a gente começou, e aí volto aqui, a gente começou simplesmente com chat, depois aprendeu engenharia de prompt, aí agentes universais, aí segmentou para agentes específicos e agora está chegando numa estrutura mais atômica ainda, que são os skills. Então, eu acho que isso é um processo que vai acontecer e a gente vai focar muito mais no output que a gente quer gerar e em quais são os conjuntos de skills, de conhecimentos, de capacidades, de comportamentos que eu preciso ter para conseguir entregar aquele trabalho. Por isso que se fala muito, né, de sell work, not software, e de services a software é um novo SaaS. Então, eu acho que, primeiro, o pior é não começar. Então, se a pessoa quer começar com a gente, fazendo tudo, ou quer já começar fatiando, só começa. Porque com o tempo, o próprio sistema, que diferente de sistemas antigos, ele evolui sozinho. Vai se equilibrando e mostrando as suas necessidades e virtudes, né? E eu acho que temas e dúvidas como essa, às vezes, paralisam. Sim, tomada de decisão. Com $20 consegue mudar o mundo. Porque hoje a inteligência custa $20.
E o mundo não é dos inteligentes, é dos espertos. Nós brasileiros somos espertos, nós temos o jeitinho brasileiro que se bem utilizado, temos o borogodó. Então, Molho. eu acredito muito nisso. Assim. Mas a inovação tem esse fator de risco. Eu queria até fechar aqui com uma frase que a gente usa muito no governo, né, onde a gente é instruído a não arriscar. E eu gosto de dizer que todos os barcos, navios foram feitos para navegar. Mas o lugar mais seguro para ele é dentro do porto. Perfeito. Agora, se você ficar com o navio parado dentro do porto, para que você criou um elemento que vai navegar? Então, assim, a gente já tem o navio, ele está parado no porto e as pessoas precisam entrar dele e sair navegando para entender qual tipo de navio, de vela, de mar, de viagem, de carga você vai levar para moldar melhor esse próximo caminho, essa próxima navegação. Queria agradecer muito ao Frederico, muito ao Alexandre aí pela presença e agradecer muito a audiência aí.